Antes de orarmos, quero que você respire fundo e preste atenção, pois Deus está falando com você agora. Vivemos tempos intensos, confusos, em que muitas vozes tentam nos distrair, nos afastar da verdade, nos tirar da presença de Deus. Mas hoje, Jesus te chama para despertar, não para viver com medo, mas para viver com propósito. Na Bíblia, em Mateus 24, Jesus se senta com seus discípulos no Monte das Oliveiras e compartilha uma visão clara do que está por vir. Ele olha além daquele momento, além da vida daqueles 12 homens, e vê um tempo como o nosso, um tempo de engano, tribulação e testes espirituais. Ele não suaviza suas palavras. Com compaixão e urgência diz: muitos serão enganados. Ele não disse poucos, ele disse muitos. Muitos se levantarão com discursos convincentes, com promessas vazias, parecendo até falar em nome de Deus, mas seus caminhos não conduzem à verdade. E o mais impressionante, muitos os seguirão. Jesus continua e descreve um mundo em ebulição. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, traições familiares, ódio se espalhando e o amor esfriando. E então você olha ao seu redor hoje e percebe, estamos vivendo exatamente isso. Mas no meio dessa escuridão, Ele não nos deixa sem direção. Ele nos oferece esperança. Ele nos chama para ficarmos alertas, para vivermos preparados. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero estar desperto, Senhor. Jesus não apenas nos alertou, Ele nos chamou para uma vida de vigilância. Ele disse que sua volta será repentina como um relâmpago que cruza o céu. Ninguém poderá prever, nem os anjos sabem. Somente o Pai conhece o momento exato. Por isso Ele nos ordena: fiquem acordados, estejam prontos. Mas o que significa viver pronto? Significa entender que a preparação não acontece de uma vez. Não é algo que fazemos em cima da hora, como quem corre para pegar um ônibus que já está partindo. É algo que se constrói todos os dias, na intimidade com Deus, na obediência, na renúncia ao que nos afasta dele. É viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com fé. E então, quase como virando a página, Jesus nos conta uma parábola. A parábola das 10 virgens. Em Mateus 25:10, jovens esperavam o noivo. Todas faziam parte do mesmo grupo. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam convidadas. Todas adormeceram. Mas havia uma diferença. A metade estava preparada, a outra não. 5 eram sábias e levaram óleo consigo. 5 foram imprudentes e acharam que haveria tempo depois. Mas quando o noivo finalmente chegou, era tarde demais. As portas se fecharam. E as que estavam despreparadas ouviram algo que ainda hoje nos corta o coração. Eu não as conheço. Essa história não é sobre descrentes e crentes, é sobre 2 tipos de crentes: os que vivem com os olhos abertos e os que vivem adiando sua entrega. Se essa mensagem tocou seu coração, e comente: Senhor, eu quero estar preparado. Na parábola das 10 virgens há um detalhe poderoso. Todas pareciam prontas por fora, usavam as roupas certas, estavam no lugar certo, tinham as lâmpadas nas mãos. Mas o que fez a diferença não foi o exterior, foi o óleo. O óleo representa algo que não se pode pegar emprestado. Ele representa a intimidade com Deus, representa tempo gasto na presença dele, representa a oração verdadeira, arrependimento sincero, devoção real. Ninguém pode te dar isso, ninguém pode orar no seu lugar todos os dias, ninguém pode construir por você um relacionamento com o Senhor. Isso é entre você e Ele. As virgens imprudentes correram em pânico quando perceberam que não tinham o óleo. Mas era tarde demais, porque o óleo não se compra às pressas. Ele se acumula dia após dia no secreto, longe dos holofotes. E quando a meia-noite chegou, o grito foi ouvido: eis o noivo, saiam ao encontro dele. As que estavam prontas acenderam suas lâmpadas e entraram.
As despreparadas ficaram do lado de fora. Jesus termina a parábola com um aviso claro: vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Querido, talvez você esteja vivendo no piloto automático. Talvez sua fé esteja vazia, sua chama quase apagando, mas ainda há tempo. Hoje é o dia de buscar esse óleo. Hoje é o momento de reacender sua chama. Jesus está te chamando para mais do que aparência. Ele quer profundidade. Se você deseja esse óleo do Espírito, comente agora: enche-me, Senhor. Jesus disse que o noivo viria como um relâmpago, rápido, inesperado, inconfundível. Não haverá alarme prévio, não terá uma contagem regressiva. Quando ele vier, será de uma vez só. E ele não nos pediu para adivinhar o dia, ele nos pediu para viver preparados a cada dia. Porque estar pronto não é algo que se improvisa na última hora, é uma construção diária, é um coração que vigia mesmo quando o mundo dorme. Vivemos tempos de distração. As notificações gritam, as tarefas se acumulam. A fé vira um item da lista e não o centro da vida. Mas o Espírito Santo ainda sussurra: desperta, ó tu que dormes. Ele está chamando você de volta à vigilância, voltar a orar com sinceridade, voltar a ler a palavra como quem busca vida, voltar a escutar a voz de Deus como prioridade. Não espere um depois, que talvez nunca venha. A porta não permanecerá aberta para sempre. Quando o noivo chegar, só entrará quem estiver com a lâmpada acesa e o óleo cheio. Jesus está te chamando para viver desperto, não anestesiado pelo conforto, não paralisado pelo medo, mas com os olhos fixos no céu e o coração cheio de esperança. Se você quer estar desperto espiritualmente, escreva agora nos comentários: quero estar pronto, Senhor. As 10 virgens tinham algo em comum. Todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando, todas adormeceram. Mas só 5 levaram óleo suficiente. Por quê? Porque o óleo representa algo pessoal, algo que não se pode emprestar, nem fingir. Representa intimidade com Deus, representa uma vida de comunhão constante, não só de palavras bonitas, mas de entrega diária. As insensatas acharam que dariam um jeito na última hora. Talvez pensaram: eu consigo depois. Mas quando o clamor da meia-noite ecoou, descobriram que não havia tempo para improvisar. A porta se abriu e depois se fechou. Isso é sério. A fé não é um acessório. A presença de Deus não é opcional. Ela é o óleo que sustenta a chama, é o que te mantém firme quando tudo balança, é o que te diferencia no dia da decisão. Muitos hoje ainda vivem contando com a fé dos outros, vivem com óleo emprestado, do pastor, da família, de vídeos na internet. Mas o Senhor está dizendo: eu quero ter algo direto com você. Esse é o tempo de buscar, de deixar Deus encher seu vaso com o Espírito dele, de cultivar uma vida que não depende das emoções, mas da constância. Se você deseja esse óleo da intimidade com Jesus, comente agora: enche-me, Senhor. Muitos vivem como se houvesse tempo de sobra. Pensam: mais tarde eu me acerto com Deus. Quando eu estiver mais tranquilo, eu oro. Depois eu busco mais. Mas o tempo não avisa quando vai acabar. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. A volta dele será como um relâmpago no céu, rápido e inesperado, definitivo. Você percebe isso? Não estamos falando de uma metáfora. Estamos falando de vida ou morte espiritual, de estar ou não estar pronto. A vida passa, e no meio da correria, das distrações, das preocupações, muitos adormecem por dentro, param de sentir, param de ouvir, param de esperar. Jesus não te chamou para viver sonolento espiritualmente, ele te chama para viver desperto.
com o coração alinhado ao céu, com os olhos atentos ao que realmente importa. É tempo de acordar, de deixar de lado as distrações, as desculpas, as distrações digitais, os pecados tolerados, as orações adiadas. Hoje é o dia, agora é a hora. Porque quando o noivo chegar, não haverá mais tempo para buscar óleo. Ou você estará cheio, ou ficará de fora. Se você entende que precisa despertar espiritualmente, comente: desperta-me, Jesus. Quando as 5 virgens tolas perceberam que o noivo estava chegando, entraram em pânico. Tentaram pedir óleo emprestado às prudentes. Mas ouviram algo duro e verdadeiro: não podemos. Isso não se compartilha. Sabe por quê? Porque o óleo representa intimidade com Deus. Representa sua busca pessoal, seu arrependimento verdadeiro, seu tempo de oração secreto, seu compromisso silencioso com a santidade. Isso ninguém pode viver. Por você, nem sua família, nem seu pastor, nem o melhor pregador do mundo, nem vídeos, nem textos. Só você pode encher sua própria lamparina. Essa geração aprendeu a se alimentar de trechos rápidos, de fé instantânea, de frases de efeito. Mas Jesus não quer uma fé superficial. Ele busca profundidade, busca um coração totalmente dele. O óleo não é luxo espiritual, é necessidade urgente, é o que sustenta sua chama viva enquanto o mundo escurece. Você precisa buscar. Você precisa se derramar, você precisa se render. A presença do Espírito Santo não pode ser terceirizada. Você decide se sua vida será cheia ou vazia. E quando a meia-noite chegar, será tarde para correr atrás. Se você quer ser cheio do óleo da presença de Eu não as conheço. Isso parte o coração, não porque Jesus seja cruel, mas porque Ele é justo. Ele não reconhece aparência de fé, Ele reconhece relacionamento real. Hoje, muitos se vestem como cristãos, frequentam igrejas, falam as palavras certas, mas não têm óleo, não têm comunhão, não têm raiz. Vivem de aparência, mas por dentro estão vazios. A verdade é, a porta da graça ainda está aberta, mas ela não ficará assim para sempre. E quando ela se fechar, será definitiva. Por isso Jesus diz: vigiai, estejam atentos, estejam prontos. Não espere o clamor da meia-noite para perceber que ainda não preparou o coração. Se essa mensagem te desperta, comente agora: Senhor, prepara meu coração. Jesus não estava falando de crentes e descrentes. Ele estava falando de 2 tipos de crentes, 2 tipos de corações, ambos com acesso, ambos convidados, mas apenas um grupo estava preparado. Um coração sábio vive com os olhos abertos. Ele busca Deus todos os dias. Mesmo falho, está presente. Ora, lê a palavra, permanece sensível à voz do Espírito. Já o coração tolo adia. Diz: amanhã eu me consagro, depois eu oro com mais fervor, um dia eu levo a sério, mas esse um dia nunca chega. Enquanto isso, o coração vai se esfriando, a fé vira hábito e a vida espiritual adormece. E quando o clamor da meia-noite ecoar, não haverá tempo para correr atrás do que se negligenciou. O azeite da presença de Deus não se empresta. Ele é fruto da tua intimidade com Jesus, fruto de tempo investido, lágrimas derramadas, obediência cultivada. Você está se preparando ou apenas se acostumando? Jesus está separando os sábios dos tolos, e a diferença não está no exterior, mas no interior. Que o teu coração seja sábio, que tua lâmpada esteja acesa, que teu azeite transborde da presença de Deus. Comente agora: Jesus, enche minha vida com teu Espírito. Senhor Jesus, o meu coração se curva diante da tua santidade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és digno de toda adoração, de toda entrega, de toda rendição. Obrigado por me amar mesmo nos meus dias mais escuros. Obrigado por me alertar, por me despertar, por me chamar de volta.
Não quero viver distraído, nem adormecido espiritualmente. Quero ser como as 5 virgens sábias. Quero viver com a lâmpada acesa, com o coração sensível, com os olhos atentos e com o espírito cheio do teu azeite. Senhor, molda o meu caráter, purifica minha mente, desperta em mim um amor real pela tua palavra. Que cada dia seja uma oportunidade de te conhecer mais. Que cada oração seja um passo rumo à eternidade. Que cada atitude revele que te espero com alegria. A tua palavra me diz em Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero conservar a fé, quero permanecer firme até o fim. Mesmo que o mundo zombe, mesmo que o caminho estreite, mesmo que a espera pareça longa, porque um dia, meu Senhor, tu virás nas nuvens com poder e glória, e eu quero estar pronto, quero te encontrar com o coração limpo, os joelhos dobrados e a alma em paz. Se essa oração falou com você, escreva, Maranata, vem Senhor Jesus. E se você deseja continuar caminhando comigo nessa fé, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Assim, vamos seguir juntos, cheios do Espírito, prontos para o grande dia. Que o amor e a paz de Cristo te envolvam, hoje e sempre. Amém.